Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora e por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia e nem a hora. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo ao canal. Nós vamos hoje falar sobre o seguinte tema: escolha não se deixar dominar pelo pecado. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, do 12 ao 15. Bem, se você ainda não está inscrito aqui nas minhas redes sociais, se inscreve aí, tá? Se inscreve, me acompanha, curte o vídeo, comente, compartilhe, não esqueça de fazer isso. Assim você divulga a palavra de Deus, assim você informa a plataforma que esse vídeo ele é legal, outras pessoas podem ver, assim você verdadeiramente leva essa palavra adiante. Esse é o objetivo meu aqui nessa plataforma. Eu não sei qual é a plataforma que você está vendo, então não importa qual seja ela. Se inscreve nela, me acompanha, curte o vídeo, comente, compartilhe. Vamos lá. Primeiro aviso: combata as fake news, continue combatendo. Estou deixando os textos bíblicos aí para você entender que isso é instrumento do diabo, que só serve para tumultuar e atrapalhar a convivência entre as famílias, na igreja, no trabalho. Só serve para isso. Tumultua, desinforma, traz confusão, tá bom? E eu quero falar um pouco hoje sobre fake news que são misturadas aí política com religião, tá? E quem faz isso no Brasil, a gente sabe que é a extrema-direita. A extrema-direita, o seu líder é o inelegível e divulgam aí coisas assim assombrosas que misturam política com religião e só servem para trazer confusão. Vamos lá. Estou gravando o vídeo na data de hoje, 15 de dezembro de 2023. Nós tivemos essa semana aí a sabatina que acabou culminando na aprovação do ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Nós vimos alguns representantes da extrema-direita convocando os cristãos para fazer jejum para o Flávio Dino não ser empossado, com a alegação de que ele é comunista. Vamos lá. A Constituição ela fala que para o camarada ser indicado para ministro do STF, ele tem que ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Ponto. É só no que a gente tem que se preocupar. Se o cara é cristão, se o cara é ateu, se o cara é comunista, se o cara é de direita, se o cara é de esquerda, isso não tem que ser levado em conta. O que tem que ser levado em conta é o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Ah, mas aí eles vão aprovar leis que são desfavoráveis aos cristãos. Bom, vamos lá. Só para a gente relembrar o que a Bíblia diz. A ferramenta maior que o cristão tem e que nós estamos esquecendo de usar é a oração. Não é essa história de vir para redes sociais ficar xingando, como tem muitos da extrema direita que estão misturados na política, como eu falei, muitos que se dizem cristãos misturados com a extrema direita, muitos que são da extrema direita misturados dentro da igreja, tá? Tentando se passar por cristãos. A gente vê que o cristianismo verdadeiro ele prega o amor. A gente vê que o cristianismo verdadeiro ele não prega a intolerância. Eu estou dentro da Bíblia. Eu não vejo Jesus sendo intolerante. E a extrema-direita tem a característica marcante da intolerância. Agora vamos falar um pouco aqui da questão da religião. Política com religião, coisa e tal. Da década de 80 para cá, dentro das igrejas, muitos pregadores têm pregado a seguinte situação, de dar nome a demônio, sendo que a Bíblia em nenhum momento ela dá nome a demônio, a não ser naquele texto que Jesus pergunta, quando ele vê aquele jovem gadareno possuído por demônios, ele pergunta: qual o teu nome? E aí, legião, porque nós somos muitos. Aquele não era o nome do demônio, o demônio só estava dizendo que ali tinha muitos, e por isso que ele falou legião. Só que a gente vê algumas pregações aí, os pregadores dando nome a demônio no Brasil, expulsando e falando o nome de símbolos religiosos de
religiões de matriz afro. Antes que você venha com palhaçada para querer me ofender, para querer dizer que eu estou defendendo essa ou aquela religião, vamos lá. Eu defendo a Constituição que diz que o Estado brasileiro é laico. Eu defendo a Constituição que diz que todos nós temos plena liberdade de culto. Nós, como cristãos, temos, eles também têm. O que eu defendo é isso. Tá bom? Eu sou cristão, evangélico, sou membro do Ministério Sarando a Terra Ferida, igreja que fica em Nova Iguaçu, onde é a matriz. Meu pastor é o Vanderlei Prata. Eu sou professor de escola dominical, fiz meu curso lá de preparação de professores de escola. Posso dar aula em qualquer igreja do Ministério Sarando a Terra Ferida, porque eu, graças a Deus, sou habilitado para isso, que a igreja me habilitou para isso, através do curso preparatório que eu e outros irmãos fizemos. Então, eu tenho raiz. Me converti em 1983. Não caí no evangelho agora de paraquedas para querer fazer bonitinho em rede social. Tá? Eu não vivo de rede social. Eu não vivo financeiramente de rede social, não. Graças a Deus. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, quando eu peço para você curtir, comentar, compartilhar, não é para ganhar dinheiro, engajamento, não. Deixando aqui bem claro. Acho mais claro que isso, acho que não precisa. Tá? Eu tenho minha aposentadoria, é dela que eu vivo, e os direitos autorais da venda dos meus livros. Tá? Não estou aqui em rede social buscando meio de vida, e não estou criticando quem vive de rede social, não, tá? Eu só acho temerário. Essa semana, inclusive, eu vi um rapaz aqui falando nas redes sociais que está tendo problema numa e noutra, e é o meio de vida dele. Aí vai naquilo que eu já falei aqui já falei aqui. Eu tenho vídeo no YouTube falando sobre plano B. Então ele é um camarada que de repente não tem um plano B para se sustentar. E eu falo disso. Dá uma olhadinha no meu vídeo lá, procura aí sobre vídeo. Você tem plano B? Está na parte de gestão de carreira, tá? Então a gente tem que ter um plano B. Tem que ter um plano B para poder se sustentar, porque se der ruim de um lado, vai para o outro. Como eu falei, o meu plano A não é venda de livro, não é direito autoral. Direito autoral é uma coisa instável. Uma hora pode bombar meu livro, outra hora pode também não ser uma venda tão legal. Eu não vejo, tá? O meu plano A é minha aposentadoria. Eu trabalhei para isso. Ele é a aposentadoria é meu plano A. No dia determinado, eu recebo minha aposentadoria e acabou. É isso que eu quero dizer. Então, voltando aqui para fake news, coisa e tal. Então, vamos lá. Então, aí ficam falando para expulsar Pombagira, expulsar Exu Caveira, expulsar Maria Mulambo. Poxa, a Bíblia não dá nome a demônio. E você está desrespeitando as outras religiões. Como em tempos passados eles desrespeitavam também, uns pregadores aí, poxa, desrespeitando símbolos da Igreja Católica. Teve aquele pastor que chutou a imagem da santa. Então, mas a gente tem que pregar a palavra de Deus. Tá, beleza. Assim como tem aí uns pregadores que pegam lá o Antigo Testamento para falar. Teve um caso aí recente, porque o homossexual é apedrejado até a morte. Vamos lá. No Antigo Testamento isso acontecia, assim como ali também diz que adúltero também. Levítico 18, ele nos fala sobre os pecados sexuais, e em Levítico 25 fala das penas para esses pecados sexuais. A maioria dos pecados sexuais era punido com morte por apedrejamento. A homossexualidade, assim como o adultério e muitas outras coisas. Não vou aqui detalhar. Só que essa lei já foi abolida. Nós estamos no Novo Testamento. Aí você vai me dizer, mas o Novo Testamento também fala que... Aí fica aquela coisa, focando num grupo. O homossexual vai para o inferno. Aí dá margem para quê? Para que seja caracterizada a intolerância, a homofobia, porque aquele pastor ficou pegando no pé dos homossexuais. A Bíblia diz que vão para o inferno? Sim. Efeminados, sodomitas, adúlteros, devassos, avarentos, roubadores, ladrões, glutões.
Está no mesmo versículo. Um pacotão de gente vai para o inferno. Então, se vai pregar que vai para o inferno, então prega tudo. Fala de tudo. Não é só pegar um grupo e bater nesse grupo. É sobre isso que eu falo. Isso é fake news. Porque isso é uma pregação incompleta, incorreta. Ah, mas a gente pode pregar o evangelho se ofender as outras religiões. Vou te mostrar agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quem nele crê está salvo, e quem nele não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Acabei de pregar aqui que a salvação vem por meio de Jesus. Ofendi alguma religião? Você está vendo aí. Não sei nem se você tem religião. Ofendi sua religião? Ofendi sua crença? Não. Anunciei a pregação do Evangelho de Cristo. Vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ofendi a religião de alguém? Ofendi a crença de alguém? Anunciei o Evangelho. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Anunciei mais uma vez que a salvação vem por meio de Jesus. Ofendi a religião de alguém? Ofendi a crença de alguém? Não. Preguei o Evangelho. Então é essa essência que nós cristãos precisamos voltar. Pregar a palavra de Deus. Sem querer atacar essa ou aquela religião. Precisamos ter na mente que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não sou eu nem é você. Não é o pregador mais famoso, mais culto, mais eloquente, mais letrado. Não é. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nós compete apenas pregar o Evangelho. Apenas isso. Só pregar o Evangelho. O restante quem faz é o Espírito Santo. Então, também tem outra coisa que eu quero falar aqui, dentro desse assunto aí de fake news, coisa e tal, de coisas sendo pregadas erradas. Vamos parar de usar, pregadores, pastores, o termo macumbaria. Primeiro que esse termo não existe. Isso não existe em nenhuma religião, nem de matriz afro, nem de nenhuma outra. Isso foi um neologismo, ou seja, uma criação de uma palavra que alguém brincou na pregação juntando duas palavras, macumba e feitiçaria. Macumba é algo que vem da religião de matriz afro. Não sei dizer se é uma dança, se é um folclore. Aí eu não conheço, não posso falar para não falar bobagem. Feitiçaria é algo que a gente sabe que é negativo e que não é vinculado a essa ou aquela religião, tá? É algo negativo, é algo maligno. Aí juntaram essas duas palavras, criaram macumbaria. Então isso não existe, está na hora de parar com isso. Isso gera antipatia. Então quando a gente se torna antipatizado, como é que a gente vai conseguir chegar e pregar o Evangelho? Se a gente mesmo é quem fecha a porta. Ah, mas a pregação do Evangelho ela não gera simpatia. É, verdadeiramente é. Quando você prega a verdade, você não necessariamente vai ganhar seguidores, não. Isso aí é verdade. Muito pelo contrário. Você vai ganhar gente antipatizando. Você vai ganhar gente perseguindo. Isso é verdade. Com certeza. Agora, a simples menção de pregar o Evangelho pode sim gerar antipatia ou oposição. A gente sabe disso porque Jesus nos advertiu quanto a isso. Agora, gerar antipatia gratuita por causa de comportamento aí está errado. Gerar antipatia gratuita porque não está sabendo respeitar e está errado. Jesus nunca desrespeitou ninguém para anunciar a salvação. Jesus nunca desrespeitou. Vocês acham que Jesus nunca encontrou, nos aproximadamente aí 3 anos que ele andou aqui na terra pregando o Evangelho, pregando a salvação, o seu ministério? Vocês acham que ele não encontrou prostitutas, homossexuais, talvez até drogas ilícitas naquele tempo, talvez existissem, né? Não como a gente tem hoje, drogas sintéticas feitas em laboratório, talvez existisse.
existiam os bêbados. A Bíblia nos fala sobre isso pra caramba. Então, Jesus encontrou muitas mazelas sociais e você não vê ele ofendendo ninguém. Eu pergunto, que cristianismo é esse que esses da extrema-direita, principalmente, querem pregar sendo intolerantes com as outras pessoas, xingando as outras pessoas, ofendendo as outras pessoas? Aí você vai me dizer, eu vou fechar essa parte aqui de fake news, coisa e tal. Ah, mas os ministros do STF vão julgar muitas causas, não sei o que podem bater de frente contra nós cristãos, contra os valores cristãos. Beleza, isso pode até acontecer. Pode ter pauta lá realmente que tenha esse objetivo. Digo e repito o que eu falei ainda há pouco. Nós cristãos estamos esquecendo de usar a nossa maior arma, que é a oração. Agora vamos combinar que não vai ser um pastor de extrema direita que já está super queimado no meio da população, já está totalmente descredibilizado, porque em 2022 ele foi um dos muitos profetas de Baal que profetizaram que o inelegível seria reeleito, e Deus mostrou que não. Deus não só mostrou como fez. Quem foi eleito foi o outro, foi o adversário do inelegível ali na disputa. Então essas pessoas não têm credibilidade no meio do povo cristão para querer levantar o povo cristão para orar, para jejuar. O povo cristão por si pode fazer isso. Eu estou aqui falando que nós podemos fazer isso. Orar, jejuar, não só podemos como devemos. Vou lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra, porque assim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. A Bíblia já é bem clara a respeito disso. É o povo, chamado povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus. Se esse povo se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, aí o Senhor vai ouvir do céu, vai perdoar os pecados, vai sarar a terra, coisa e tal. É daí que começa, é isso que nós temos que resgatar. Então vamos lá, falei de fake news. Agora eu quero falar aqui sobre meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, excelente presente para essa época do ano aí, tá? Já falei a data que esse vídeo está sendo gravado, 15 de dezembro de 2023. Você pode dar esse livro de presente para alguém no Natal, para essa pessoa começar um novo ano aí, tá? Estruturando suas finanças. Mas se você estiver vendo esse vídeo depois do Natal, você pode presentear em qualquer época do ano. Qualquer pessoa que você entenda que precisa ler as verdades que estão ali no livro Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu falo sobre como é que a gente administra o dinheiro que a gente ganha, como é que a gente administra o dinheiro que a gente gasta. Eu falo sobre a importância de ter aqui o saldo positivo. Você está vendo as reportagens, o Brasil está brigando para ter saldo positivo, não ter déficit, ou seja, o que a gente ganha tem que ser mais do que o que a gente gasta. Só que muitos brasileiros estão fazendo isso aqui, ao contrário. O que a gente gasta está maior do que o que a gente ganha. O resultado é que 80% das famílias brasileiras estão endividadas em 2023. O que acontece é que por causa disso os juros bancários ficam altos, por causa disso o crédito bancário fica mais restrito, os bancos ficam com medo de emprestar e as pessoas querem comprar casa e estão encontrando dificuldades porque os bancos ficam resistentes em fazer financiamento. Lógico, o banco não quer perder dinheiro. Quem é que quer? Nem eu e nem você. Então vem daí. Compre esse livro em qualquer época do ano. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Compre para você, compre para presentear alguém. Vai fazer bem para as suas finanças. O outro livro, De Lodebar para Wonderland, é um livro no qual eu falo sobre histórias da vida real. São histórias de superação. Gente que foi ao fundo do poço, gente que experimentou coisas terríveis na vida, mas quando abriram seus corações para Jesus, tiveram a oportunidade de mudar as suas histórias, de dar a volta por cima. E esse livro vai servir para você presentear alguém.
Tá? Como eu falei, 15 de dezembro de 2023, essa data de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, presentei alguém com esse livro para o Natal, para essa pessoa começar um novo ano aí, sabe? Encontrando forças para dar a volta por cima, entendendo que é possível dar a volta por cima. E esse livro pode ser dado para qualquer pessoa, porque é história de superação. Por mais que eu fale que a pessoa abrindo o coração para Jesus, foi o que aconteceu com esses do livro, abriram seus corações para Jesus e deram a volta por cima, é história de superação que vai além da religião. A questão é, quando a gente abre o coração para Jesus, fica mais fácil, porque a gente não está sozinho, tem alguém lutando com a gente, tem alguém guerreando com a gente, tem alguém sustentando a gente quando a gente já não tem mais força para caminhar. Essa é a diferença. Andar com Jesus tem essa diferença. Andar sem Jesus é mais difícil, porque aí você vai fazer tudo sozinho. É pior, né? Mais trabalhoso. É isso. Essa é a diferença. Então vamos lá. Escolha não se deixar dominar pelo pecado. Tiago capítulo 1, do 12 ao 15. Esse é o texto sobre o qual nós vamos conversar a partir de agora. Vem comigo. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta ninguém. Mas a tentação, ela vem da fascinação pela fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Que Deus esteja abençoando essa palavra e que Ele continue falando aos nossos corações. Vamos lá. Existem pessoas que se deixam dominar pelo pecado, deliberadamente, porque querem viver no pecado, porque gostam de viver no pecado, porque não querem abrir mão do pecado para poder viver uma vida correta, de santidade na presença de Deus. Existem pessoas assim. Ah, mas você está ofendendo. Não, não estou ofendendo ninguém. Eu vou te dar exemplos claros dentro da Bíblia. O povo de Sodoma quis andar em pecado, quis viver em pecado, e das formas mais absurdas, a ponto de chegar tão fedorenta às narinas de Deus que ele destruiu Sodoma e Gomorra. Antes de Sodoma e Gomorra, na época de Noé, Deus levantou Noé para advertir o povo. O povo estava entregue ao pecado, estava zoando o plantão, e ninguém quis se converter. E Deus então destruiu a terra com dilúvio. Sansão foi um cara também assim. Ele optou por viver no pecado, porque ele quis viver no pecado. Foi advertido por seus pais. Cara, tem um monte de mulher aqui no meio do teu povo. Por que tu vai pegar uma filisteia que não tem nada a ver com a gente? Eu quero ela. É só você ler a Bíblia, tá lá. E a trajetória de Sansão foi essa. Nabal, marido da Abigail, um homem que quis viver no pecado. A Bíblia diz que ele era um homem ruim. Era até um marido abusivo, inclusive. O filho de Judá, está lá em Gênesis 39, a história dele. Já preguei até sobre a história de Judá. Tem a pregação aí. Procura aí no meu canal no YouTube que você vai encontrar. Então, a Bíblia diz que esse homem era um homem mau. Então, sim, existem pessoas que querem viver no pecado. Querem se deixar dominar pelo pecado. Porque querem. Porque não querem mudar. E Deus não interfere nisso, é livre-arbítrio. Romanos capítulo 1 diz que Deus deixou para lá. Deus deixou para lá. A parábola do filho pródigo também nos fala sobre isso. Lucas 15, do 11 ao 32, você pode ler. A parábola do filho pródigo, você sabe muito bem que o pai do filho pródigo é a representação do próprio Deus. E você vê quando esse filho pródigo quis meter o pé de casa, o pai largou para lá. Ok, aí tudo bem, toma aqui tua herança. Vai lá, mete o pé, vaza. O pai largou para lá.
Aí deixou. Então, faz parte do livre-arbítrio que Deus dá. Então, essas pessoas que vivem no pecado porque querem, Deus está deixando à vontade. Outro grupo de pessoas que se deixam dominar pelo pecado são aquelas pessoas que querem culpar os outros. Vamos lá, culpar. Já falei em outros vídeos, vou falar aqui de novo. Existe uma diferença de culpa e responsabilidade. Quem joga a culpa é quem é covarde, é quem não quer assumir a própria responsabilidade. Então existem muitos que se deixam dominar pelo culpado e culpam os outros. Muitos costumam culpar o diabo, né? Porque é o que tem as costas quentes. Só que deixa eu lembrar uma coisa para você aqui. O diabo é totalmente diferente de Deus. Deus não precisa de mim nem de você. Ele por si só já existe. Ele já existia antes do início dos tempos. A Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra no princípio. Então Deus, por misericórdia, por Ele querer, Ele pode me usar e usar você para anunciar a sua palavra. Como a própria palavra diz que se eu e você não clamarmos, as pedras clamarão. Ou seja, ressaltando que Deus não precisa nem de mim nem de você para fazer as coisas. Mas o diabo precisa. O diabo sozinho ele não faz nada. Ele precisa do ser humano. E ele encontra o ser humano que não busca a presença de Deus, o ser humano que prefere dar vazão aos seus instintos carnais, às suas tendências pecaminosas. Então o diabo encontra nesses seres humanos a oportunidade para bagunçar o coreto, a oportunidade para realmente zoar o plantão. Só que esses seres humanos não podem simplesmente jogar a culpa no diabo. Aí é muito fácil. Aí fica fácil a gente errar e jogar a culpa no diabo, a gente pecar e jogar a culpa no diabo. Não. O diabo é aproveitador, é usurpador, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é astuto. A Bíblia diz que ele vive de rodear a terra, está lá em Jó. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. Só que a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor. Está aqui ao redor, protegendo. Ao derredor está mais longe. Então o diabo aqui não tem como tocar aqui se tem o anjo do Senhor protegendo. E a Bíblia também diz que quem está em Cristo, o maligno não toca. Tá? Então, vamos lá. Então, existem essas pessoas que também culpam os outros. Por exemplo, tem pessoas que entram por caminhos errados e culpam os pais. Culpam a criação que tiveram. Olha, muita gente que teve uma criação ruim e que não enveredou pelo caminho ruim, não. Escolheu fazer o certo, escolheu fazer o bem. Tá? Tem gente que culpa, o homem que trai, ele culpa a mulher que trai culpa o marido. Isso é uma baita de uma covardia. Isso é uma baita de uma covardia fazer isso. Assume a sua responsabilidade, porque adultério é escolha. A pessoa traiu porque estava afim. Ah, mas eu tinha... Não importa o que o outro tenha feito. Existe escolha. Existe escolha de chamar para conversar. Existe escolha de levar, de repente, se for um caso para levar para um gabinete pastoral, para um líder religioso orientar, procurar ajuda psicológica, terapêutica, seja lá o que for. Existem escolhas. Então, quem opta por trair, por adulterar, porque escolheu trair, escolheu adulterar. E aí essa pessoa é covarde, quer jogar a culpa no marido, quer jogar a culpa na mulher. Tá? Então, são exemplos assim, pessoas que querem culpar. É o cara que está desempregado, quer culpar a economia. Aí ele olha a vida dele, ele é um cara que não tem estudo, que não tem uma qualificação. Aí quer culpar o governo, a política econômica do país. Quando, na verdade, ele mesmo é um cara que não está preparado para poder entrar no mercado de trabalho e permanecer ali. Porque eu tenho falado em vários vídeos e vou falar mais uma vez. Nós estamos na era do conhecimento. Então, quem estiver melhor qualificado vai ter preferência para trabalhar. Não tem jeito. É só você ver que a área de TI, a garotada que está cursando faculdade de TI não está nem terminando faculdade e está arrumando emprego.
Não é nem estágio, não estou falando de estágio, estou falando de emprego mesmo. Porque tem vaga e tem pouco funcionário, tem pouca mão de obra. Então quem é qualificado sai na frente. É assim que é, mais do que nunca nos dias de hoje. Então, tá na hora de parar de jogar a culpa nos outros. Que há quem pegue por causa disso. Quer jogar a culpa nos outros. Há aqueles que se deixam dominar pelo pecado porque verdadeiramente são fracos, têm a mente fraca, se deixam levar pelas ideias dos outros, se deixam levar pelas influências dos outros. A Bíblia também nos diz que as más conversações elas corrompem os bons costumes. Então cabe a nós termos a mentalidade forte e fazer a escolha de não se deixar dominar pelo pecado. A gente ouve falar muito dentro das igrejas. O diabo pode chegar aqui no meu ouvido e cantar, mas eu não preciso cantar com ele fazendo dueto. A gente ouve falar que o diabo pode querer fazer o ninho, pode querer rondar aqui, mas eu não preciso deixar que ele venha fazer ninho na minha cabeça. Então a escolha é minha. Vamos ler novamente o texto e vamos meditar aqui. Vamos lá, olha o verso 12. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é aprovado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. Então vamos lá. A gente vai falar aqui de provação. Verso 12. Tem gente que passa por provas e se desvia. Não importa qual seja a área da provação. Só que Deus ele permite que as provações venham. Provação é uma coisa, tentação é outra. Aqui eu estou falando de provação. Deus permite que provações venham para nosso crescimento, para nosso aperfeiçoamento, para nosso amadurecimento. Existem provações que Deus permite que venham para a nossa vida. Tá? E quando isso acontece, Deus está querendo experimentar, fazer com que nós venhamos a experimentar uma sensação de que precisamos buscá-lo cada vez mais para que aprendamos a ser fiéis a Ele e nos mantenhamos fiéis a Ele, fiéis à Sua palavra, resistindo, perseverando, sem desviar, como eu acabei de ler aqui. Vou repetir aqui. Olha aqui, presta atenção no verso 12. Feliz é o homem, eu falo homem, ser humano, tá? Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é aprovado, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Vamos lá. Eu falei ainda há pouco sobre adultério. Então tá lá. Servo de Deus, a serva de Deus está sendo provada nessa área porque tem alguém buzinando, com conversa fiada. A gente sabe disso. Aí eu falei para você que Satanás ele precisa de alguém para isso. Então Satanás ele não vem sozinho. Ele usa alguém desavisado, alguém que não se protege, que não vigia, que não busca, aproveita aquela essência maligna que a pessoa tem dentro de si, aquela essência ruim que aquela pessoa tem, aquela tendência perversa do coração de querer fazer realmente o que desagrada a Deus e usa aquela pessoa. Aí aquela pessoa fica buzinando no ouvido, chamando, cantando, elogiando, jogando conversa fora. Mas aqui, ó, acabei de ler, ó, quem resistir vai receber a coroa da vida. Há aqueles que podem ser provados, por exemplo, podem ser provados. Aqui, na verdade, esse exemplo que eu dei aqui do adultério é mais de tentação mesmo. Vou entrar já no texto. Vamos falar de uma provação. Algo que a gente pode falar provação. Dificuldade financeira. Uma provação que muitas vezes nós podemos passar em algum momento da vida, por alguma circunstância, que não seja por conta dos nossos próprios erros, que aí já não é provação, aí já é consequência dos nossos erros mesmo. Provação, vamos lá, o governo tomou uma medida qualquer ruim, aumentou a taxa de juros, gerou desemprego, coisa e tal, estou dando exemplo aqui. Então muita gente está passando ali provação na área financeira. Aí aparece alguém
para fazer uma proposta para um empresário aceitar um suborno, uma propina, para poder fazer um negócio que vai levantar a empresa. Isso é resistir. Entendeu? Não se deixar dominar pelo pecado. Vamos lá. Verso 13. Quando alguém for tentado, nunca diga: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta ninguém. Ou seja, nós temos que ter o entendimento que Deus não manda ninguém para poder bagunçar casamento, para poder oferecer propina, para poder tentar ninguém, porque Deus não tenta ninguém e Deus não pode ser tentado. Então, quando alguém for tentado, não abra a boca para dizer que foi Deus que tentou, porque Deus não tenta ninguém. Tenha ciência de que aquela tentação vem da própria natureza pecaminosa de quem está se sentindo tentado, porque todos nós temos essa natureza. A questão é quando nós deixamos que Deus controle a nossa vida. O próprio livro de Tiago tem: sujeite-se, pois, a Deus, e enfrente o diabo, ele fugirá de vocês. Então nós temos que nos sujeitar a Deus, nos submeter a Deus, depender de Deus, ter a nossa vida pautada naquilo que Deus quer, naquilo que Deus exige de nós. Então, vamos ter condições para quê? Para enxergar de onde é que vem a tentação. Tá? O diabo está mandando aquela tentação, porque ele sabe o ponto fraco meu e o seu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, se eu não estou enganado, Paulo fala sobre isso. Satanás, ele é ardiloso, e ele, Paulo, falou que ele reconhece isso. Ele sabe que Satanás é ardiloso. E a gente tem que ter esse entendimento. Eu não estou superestimando a atuação do diabo. Não posso superestimar. E também não posso subestimar. Eu tenho que colocar a coisa no seu lugar. Sabemos que ele é inteligente, ele é ardiloso, sim. Mas nós sabemos também que Deus é muito mais inteligente, muito mais capacitado para derrotar qualquer obra do diabo. Esse é o entendimento que temos que ter. Não é um jogo que é 0-0 e Deus faz um gol no último lance do jogo. Não. É um jogo que Deus já ganhou com folga. Só que nós é que temos que tomar posse disso aqui. E Deus ganha esse jogo com folga. Mas nós temos que ter a nossa vida pautada naquilo que Deus quer de nós. Então eu falei do verso 13, vou repeti-lo. Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta ninguém. Então isso tem que ficar claro. Tá? Tentação não vem de Deus, vem da nossa própria natureza, dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas erradas, da falta de vigilância nossa em orar, de vigiar, de se revestir espiritualmente, e vem do que o diabo aproveita para poder bagunçar. Lógico que o diabo aproveita todo esse contexto e manda as setas, usa as pessoas, usa as coisas. O diabo não é burro, ele aproveita. Vamos lá, vamos meditar no verso 14 aqui. Mas a tentação, ela vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Acabei de falar sobre isso. A tentação, ela vem disso aí, da fascinação que nós, seres humanos, temos para fazer as coisas erradas. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu sou homem, então eu vejo uma mulher bonita na rua. A mulher bonita está passando aqui. Eu não sou cego. E nem é pecado eu achar que uma mulher é bonita. E nem é pecado da mulher achar que um homem é bonito. E nem é pecado um homem achar que o outro homem é bonito. O homem não vai se tornar homossexual porque viu, pô, aquele cara ali é bonito, se veste bem. O cara não vai se tornar homossexual por causa disso. Uma mulher pode achar uma outra bonita que não vai ter esse problema. Então, para de palhaçada. Tá? É porque Deus fez. Deus nos fez assim. Cada um com a sua própria beleza.
Eu estou aqui para dizer que quem é feio, quem é bonito, o que para um é feio, para o outro é bonito. E esse padrão de beleza ele muda toda hora. Já foi padrão de beleza, por exemplo, a mulher ter mais formas, mais curvas. Já foi padrão de beleza a mulher ser magérrima. Então isso muda muito. Então vamos lá. A mulher bonita passou aqui, vou dar um exemplo aqui. Eu vi a mulher bonita, beleza, passou, foi embora. Não cometi nenhum pecado. Vi a mulher bonita, olhei e acabou. O pecado começa quando eu faço isso aqui. Eu viro para trás e dou aquela olhada. Aí é aquilo que eu falei. Como o diabo aproveita da minha tendência maligna, pecaminosa. Eu olhei para a mulher com intenção impura, o diabo olha, esse cara quer, né? Aí de repente ele encontra a mulher lá que também não vigia, que também não busca. A mulher percebe que eu olhei para ela com intenção de safadeza, ela vira para trás, dá um sorrisinho, como se estivesse me dando mole. E a partir daí eu vou lá, desenrolo, coisa e tal. E aqui eu venho para o verso 15 para te explicar. Olha aqui. Estes maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, leva à morte. Eu estou explicando aqui o verso 15. Então, nisso a mulher deu aquele sorrisinho, eu desenrolei, parará, papapá, e parti o motel. Só que eu sou casado. Aí aqui, ó, acabei de falar do pecado consumado que gera morte. Pode ser a morte espiritual, porque à medida que eu me aprofundo no pecado, eu vou me distanciando de Deus. E o pecado nada mais é do que isso. É o distanciamento do homem em relação a Deus. Quanto mais o homem vai mergulhando no pecado, mais ele vai se distanciando de Deus. Vai ouvindo a voz de Deus lá de longe, às vezes nem ouve mais. Porque não sente nem mais assim, não tem nem mais coragem para se aproximar diante de Deus, sabe? Às vezes fica lá como aquele publicano lá no último banco. Sou pecador, batendo no peito. Entendeu? Porque está tão envergonhado que não consegue nem chegar lá na frente para falar. Então, a questão do pecado é essa, o distanciamento que ele faz na vida do homem em relação a Deus. Então o pecado começa nesse exemplo simples que eu dei, entendeu? Quando eu virei para trás, eu olhei para a mulher com intenção impura, o diabo aproveitou, não vigiei. Agora, se ali a mulher estivesse vigiando, fosse uma mulher cristã, uma mulher ligada nas coisas espirituais, ela ia olhar, que otário, esse otário olhando para mim, esse otário me comendo com os olhos, que otário, é o que a mulher ia achar de mim e não ia acontecer nada. Eu é que ia ter que prestar conta diante de Deus, porque a Bíblia diz que o pensamento impuro já é adultério. O pensar numa outra mulher com intenção impura já é adultério, partindo do princípio que sou casado. Então, para você ver como é que são as coisas, né? Para você ver como é que são as coisas. Então, a gente tem a opção de escolher não se deixar dominar pelo pecado, tá? Essa escolha é minha, essa escolha é sua, tá? A gente não pode se deixar dominar pelas tendências da carne. A gente sabe que a carne é fraca, como o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que usa essa desculpa que a carne é fraca. Só que o pecado ele não é vitamina para alimentar. Você já ouviu o pastor Cláudio Duarte falar essa frase várias vezes, eu estou repetindo aqui. O pecado não é vitamina para você consumir para poder alimentar a carne. E o jejum, ele justamente ele mortifica, ele é um dos ensinamentos que ele nos traz é esse. Nos ensina a mortificar os desejos da carne. Então, para que nós consigamos viver uma vida de santidade, vou pregar em breve sobre santidade, coisa e tal,
Não é fácil, mas é possível. Mas Jesus nunca disse que seria fácil a caminhada cristã. Jesus nunca falou. Não há em nenhum lugar da Bíblia falando que aceitou Jesus é só vitória, é só bênção, só milagre. E vamos que vamos. Não. Tem luta, tem renúncia, tem um monte de coisa. Então, a cada dia que eu acordo e você acorda, nós temos que ter consciência que precisamos matar um leão. Matar um gigante, sabe? Qual é o gigante que me domina? Qual é o gigante que domina você? Matar aquilo ali, todos os dias. Pedir a Deus para guardar, pedir a Deus para dar sabedoria, pedir a Deus para nos dar força e prosseguir. E ter visão espiritual para se ligar quando vem uma tentação, para fugir da aparência do mal, como a Bíblia diz, para fugir dos desejos da mocidade, como a Bíblia diz também, para nos submetermos a Deus, para podermos enfrentar o diabo e ele sair fora. Então, tudo isso vem da escolha que nós fizermos, tá? Quando nós escolhemos não nos deixar dominar pelo pecado, as coisas ficam mais fáceis, porque aí Deus tem liberdade para entrar, Deus tem liberdade para agir. Quando nós não vigiamos, não oramos, não buscamos a Deus, aí quem encontra a liberdade para agir é Satanás. E Satanás, ele usou o plantão com a vida da pessoa, ele bagunça. A gente vê aí, tem gente que quando sai da igreja fica 7 vezes pior. A própria Bíblia fala, né? Casa vazia, tem 7 demônios a mais. E aí a vida da pessoa fica cada vez mais zoada. Por quê? Porque não vigiou e permitiu que o diabo atuasse. Agora, aquele que ora, que busca, que jejua, que lê a palavra, que se reveste, que procura se consagrar, esse aí consegue resistir às tentações, consegue ser forte, consegue não se deixar dominar pelo pecado. Só para a gente lembrar aqui, mas a tentação ela vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Como a gente falou aí, não vem de Deus, vem dos próprios desejos maus e pecaminosos. Esses maus pensamentos levam ao pecado. E quando o pecado é consumado, ele leva à morte. Então nós temos que manter a nossa mente blindada, nossas mentes têm que estar blindadas, guardadas. E como nós fazemos isso? É vigiando com tudo. Vigiando com o que a gente vê na televisão, na internet, com quem a gente conversa, o que a gente ouve, o que a gente fala, quem frequenta a casa da gente. É vigiando com uma série de coisas. Em breve, permitindo Deus, eu trago o meu próximo livro aí, que eu vou falar sobre isso. Avivamento, onde ele começa? Como alcançá-lo? São 2 perguntas que eu vou responder para vocês e nós vamos falar sobre isso no meu próximo livro. Tá? E aí nós vamos entender verdades fundamentais para a nossa vida pessoal, individual e como nós devemos conduzir nossas famílias. Como nós podemos, a partir daí, de aprender esses princípios que eu vou falar ali no livro, como alcançar o avivamento. Bem, só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e o tema dessa mensagem é: escolha não se deixar dominar pelo pecado. E que Deus continue abençoando a sua vida e que Ele possa ministrar o seu coração e completar aquilo que eu não consegui completar aqui e agora. Que o Espírito Santo possa fazer isso. Bem, mais uma vez eu quero falar para você aqui sobre meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Lancei ele em novembro de 2022. Ele tem muitos exemplos legais para nós aprendermos e
colocarmos em prática, para que nós possamos organizar nossa vida financeira, para que nós possamos alcançar prosperidade. Não falo de riqueza, falo de prosperidade, que é tranquilidade financeira, viver bem com os recursos financeiros disponíveis. Isso é prosperidade. Tá? Se riquezas vierem ou não, será por conta de vários outros fatores. Mas prosperidade é viver bem com aquilo que a gente tem. Então, o meu livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, traz princípios muito interessantes para que você, ao comprar esse livro para você ler ou presentear alguém, você possa trazer esses princípios para a sua própria vida financeira e assim você aprender como viver em prosperidade. Tá? Inclusive, aprendendo princípios da própria palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre a questão do dinheiro. Tá? Tem um capítulo lá só para isso. O meu outro livro foi lançado em julho de 2023, de Lodebar para Wonderland. Eu falo de histórias baseadas em fatos da vida real, entendeu? Pessoas da vida real. E ali eu trago histórias para vocês de superação, de volta por cima, de gente que foi ao fundo do poço, desceu mesmo em estágios baixíssimos e Deus permitiu que essas pessoas dessem a volta por cima, superassem. E é sobre isso que eu falo no livro, tá? E é um livro também que é super legal para você ler, tá? Para você se preparar para esse próximo ano aí. Você pode presentear alguém para que essa pessoa também possa, sabe, adquirir aí esses ensinamentos, aprender com tudo aquilo que eu escrevo lá, com as experiências que eu conto ali, para que essas pessoas possam dar a volta por cima. E em breve, eu tenho previsão para o segundo semestre desse ano, se tudo correr bem, eu lanço meu próximo livro. Em princípio será o livro Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? É um tema que é muito importante a gente falar dentro da igreja, tá? Porque tem muita gente sendo enganada com falsas promessas de avivamento, com movimento, com oba-oba, e que verdadeiramente não produz um avivamento verdadeiro, genuíno, sincero. E é sobre isso que nós vamos falar no meu próximo livro. Com a permissão de Deus, será esse aí. Vamos lá. Não importa qual a rede social que você esteja vendo esse vídeo, se inscreve, me segue, me acompanha, curte o vídeo, comenta, compartilha, leva essa palavra adiante, tá bom? Estou te pedindo isso aí, leva essa palavra adiante. Muito obrigado porque você parou para prestar atenção nesse vídeo. Você permitiu que Deus me usasse para falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu espero você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.